Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. E assim, queridos irmãos e irmãs, Deus dirige a sua palavra a cada um de nós, tanto reunidos aqui, como aqueles que nos acompanham pela Rádio Colmeia e os demais meios de comunicação. Nós que queremos crescer como discípulos do Senhor, discípulos missionários do Senhor. Então queremos, de fato, nos alimentarmos cada vez mais desta palavra de Deus, esta palavra que penetra o nosso ser, conforme diz a segunda leitura da carta aos Hebreus, que conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, mas queremos acolher, que é o próprio Jesus Cristo, e a nossa vida ser impregnada cada vez mais dessa graça também. Hoje nos alegramos aqui, porque temos mais irmãs em nosso meio, né? A irmã Inês, que aqui mora em Cascavel, juntamente com outras irmãs, é claro, elas estão acolhendo outras irmãs que vieram de outras dioceses aí, espalhadas no Paraná.
para um encontro, o conselho, é isso? Das nossas queridas aí, irmãs pequenas da Sagrada Família. Então Deus seja louvado também pelo trabalho que vocês fazem, não só aqui na Arquidiocese, mas em tantos outros lugares. E aqui então, reunidos, como disse, né, estamos. Hoje, a palavra, ela nos chama a atenção para algo essencial. O que de fato o nosso coração deseja? Aquilo que nossa alma mais anseia. Qual que é o valor maior que nós buscamos na vida? Então, creio que essa pergunta nos orienta para acolhermos esta palavra de Deus. Temos aí a primeira leitura do Antigo Testamento, que nós já pensamos na pessoa de Salomão tranquilamente, quando diz que preferiu a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria dos homens, a sabedoria que vem de Deus. Compreendeu que esta é a riqueza maior. E diz ali na leitura, o valor desta sabedoria que vem de Deus vale mais do que qualquer ouro, prata, tronos, do que a própria saúde, do que a própria beleza. Ou seja, vale mais do que tudo. Então, esta sabedoria que vem de Deus. E nós podemos também compreender a sabedoria como a presença do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo também que se identifica tranquilamente, não só com a sabedoria, mas a palavra se fez carne. Então, por isso, quando ouvindo aí a carta aos Hebreus, falando da palavra que conhece, né, os nossos pensamentos, penetra o nosso coração, atravessa a nossa alma, podemos dizer assim, ela que nos orienta, ela que nos direciona, aí podemos sempre pensar em Jesus Cristo. Por isso que Ele é o centro, em torno do qual a nossa vida tem que girar, a nossa caminhada vai se construindo. Jesus é a pedra principal. E aí nós temos então, no Evangelho, de fato, uma pessoa que reconhece que Jesus é alguém especial. Temos esta imagem, Jesus está fazendo um caminho. E nesta caminhada, alguém, nem diz o nome aqui, alguém vem ao encontro, se ajoelha. Então esta postura é de alguém que reconhece Jesus como aquele que traz uma mensagem diferente. Aquele que traz uma palavra de vida e vida eterna. Tanto que o coração deste alguém, desta pessoa, desejava ardentemente entrar no reino dos céus. Então já tinha esse discernimento, já tinha esta compreensão, que o reino dos céus é o valor por excelência. Mas aí então, temos até Jesus dizendo sobre a importância de viver aquilo que os mandamentos que foram dados por Deus lá no tempo de Moisés fossem observados. Colocar em prática estes mandamentos já é o caminho para a entrada no reino dos céus. Ou seja, não só compreender aqui, mas viver cada vez mais aquilo que os mandamentos da lei de Deus nos ensina. E nós aí podemos dizer que este homem, ou esta pessoa que correu ao encontro de Jesus, ele tinha essa também autocompreensão. Desde a minha juventude eu já procuro praticar. Mas havia um anseio maior, o anseio de perfeição. Ou seja, de algo a mais ainda. Mas por quê? Porque havia um apego doentio dentro desta pessoa. E Jesus conhece. Por isso, quando Jesus olha com amor, outra imagem muito significativa. Jesus olhou para ele com amor, que sabia que era uma pessoa boa, mas sabia também que ele estava apegado aos bens materiais. Não diz qual foi a decisão depois, né? Só fala que ele saiu triste. Se depois se converteu,
aí fica em aberto. Mas o fato é que quando Jesus diz, vá, venda todos os seus bens, distribua aos pobres, depois vem e segue-me. Então Jesus estava apontando para um valor maior ainda, que é um valor de doação total, de entrega total, de renúncia total aos bens materiais para viver no seu segmento. Sabe que não é porque as irmãs estão aqui, temos outras irmãs também aqui, né, graças a Deus, da vida consagrada, mas me faz pensar na vida consagrada nesta hora também, da radicalidade no seguimento à pessoa de Jesus Cristo. Desta capacidade também de deixar pai, mãe, família, ou seja, profissão, bens materiais, outros projetos, para viver este segmento marcado por uma radicalidade total, né, a Jesus Cristo. Mas então, a questão é este homem, ele vivia um apego então doentio, saiu muito triste. Creio que para nós é muito importante também fazermos esta pergunta diante deste Deus que dirige a sua palavra para cada um de nós também. Repito aquilo que dizia no início. Qual é o anseio maior no nosso coração? O que nós buscamos de fato? A nossa vida, ela é movida por quais projetos? Precisamos aí de uma vida digna no dia a dia? Claro que precisamos. Mas onde o nosso coração, ele gasta mais energia? O Salmo também até nos ajuda nesta questão. Saciai-nos, ó Senhor, com o vosso amor e exultaremos de alegria. Ou seja, quando nós alcançarmos esta graça de compreendermos que o amor de Deus, que o reino de Deus é o valor por excelência, aí nós vamos começar a relativizar tudo aquilo que nós temos neste mundo. Não vamos depositar a nossa confiança em bens materiais. Ou seja, a verdadeira alegria não depende dos bens que nós possuímos. A verdadeira alegria não depende das coisas que nós construímos aqui na terra, porque tudo passa. A verdadeira alegria, portanto, ela se encontra em Jesus Cristo, se encontra em Deus. Mas como trilharmos este caminho? Como alcançarmos esta graça, desta compreensão e desta convicção no nosso coração também? Então, quando eu estou dizendo para você, estou dizendo para mim também. Ou seja, é um caminho que nós somos chamados a percorrer. Aí quando nós percebermos, compreendermos profundamente que esta vida de profunda comunhão com Deus vale mais do que tudo, vai dar um significado diferente até para a nossa questão assim que é essencial da nossa vida, quando vai chegando uma idade muito avançada e a gente vai percebendo que a nossa vida está indo já. Então daí qual que vai ser o sentimento que deveria começar a tomar conta do nosso coração? Eu espero que eu possa crescer neste caminho, ser amadurecido nessa perspectiva, de começar a me alegrar cada vez mais, porque está chegando o dia em que Deus vai me acolher para a sua glória, em que eu serei chamado para viver plenamente com Deus, já que o reino é o valor maior. Então aí de repente a gente perde medo de doença, porque a doença aparece em nossa vida, né? Ou seja, para dizer que nós somos chamados a perceber os apegos. Então quantas vezes nós ficamos aí tristes também por causa dos nossos apegos? Quantas pessoas de repente não pode, bom, às vezes até um objeto que quebra dentro de casa, tem pessoa que já fica bravo, já fica triste, ou não acontece isso? Até por um objeto material. Então, Deus nos chama
a crescermos cada vez mais nesta direção. Então peço ao Senhor, tanto pensando em mim como em cada um de vocês, como aqueles que nos acompanham também, para que possamos compreender cada vez mais o valor do reino de Deus, o valor desta vida que se encontra em Deus, de tal maneira que a nossa vida seja impregnada deste amor de Deus. E assim nós possamos viver esta vida cada vez mais desapegados até das pessoas, no sentido positivo, viu? Desapegados e muito mais desapegados de coisas materiais. Então que Deus possa realizar em nós esta obra e assim caminhemos com essa certeza que o valor maior é o amor, o valor maior é este reino que Deus preparou para todos nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.